Eu iniciei na Sindapa, isso faz 26 anos, mas antes, tudo começou quando eu trabalhava numa fábrica de massas e biscoitos na Fider, e eu iniciei lá como auxiliar do eletricista. Tinha o eletricista tinha um auxiliar, eu fazia o Senai e eu ajudava o auxiliar dele. Então eu era alcança-alicate, eu que alcançava as coisas, que carregava, que varria, e ali eu ia aprendendo. Eu ia aprendendo tanto no Senai como na prática, eu ia aprendendo ali com um eletricista e com um auxiliar. Daí eu comecei, já virei auxiliar do eletricista, daí eu já virei o eletricista, eu já fiquei responsável pelo setor, e aí eu vi que eu podia progredir mais, que ali não tinha mais como crescer. E aí eu comecei a ver no mercado portões eletrônicos com controle remoto. Naquela época, em que os portões eram tudo manual, e começou a surgir o controle remoto que abria automaticamente o portão. E como que era o controle remoto, eletrônico na época, eu me interessei pelo assunto. Aí fui para Porto Alegre, peguei um ônibus, fui para Caxias, peguei um outro ônibus, para eu começar a aprender um pouco como é que funcionava isso. Mas aí surgiu a maior dificuldade. Eu tinha que vender os portões eletrônicos controle remoto, e eu era técnico. Imagina um técnico, eletricista, sair na rua agora para ser um consultor, um vendedor. Então essa foi uma das maiores dificuldades que eu tinha. Aí surgiu uma oportunidade de trabalhar com alarmes, alarmes contra roubo. Foi quando o proprietário da empresa Fider me convidou para fazer uma manutenção no equipamento dele, mas eu nunca tinha trabalhado com sistema de alarme. E aí eu fiz a manutenção. Só que eu fui entender, levei o dia inteiro tentando entender como é que funcionava o sistema de alarme contra roubo, e foi um dia decepcionante na minha vida. Aquele dia passei o dia inteiro, não consegui entender. Aí no outro dia fui de novo lá para tentar entender, fiz os projetos, comecei a fazer o esquema elétrico, até que, entendi. Mas isso aqui é muito fácil. Aí entendi como é que funcionou, como é que funcionava, aí consertei e ficou show de bola. Enfim, essas foram as dificuldades, e aí que eu comecei a ver que existia um mercado que eu gostava, e comecei a aprender. Eu pegava uma pastinha e começava a bater de porta em porta e começava a vender alarme. Eu vendia, no outro dia eu instalava, depois eu cobrava, e eu vi que eu tinha o potencial, de criar algumas coisas. E a minha ideia foi de abrir uma empresa. E aí eu perguntei para algumas pessoas o que eles achavam de eu abrir uma empresa, de eu alugar uma sala. E aí eu conversei com uma prima minha, a Carla, e aí ela sentou comigo, conversou e disse: Carlinhos, se tu tem potencial, acredita, te organiza as contas, mas abre e cresce. Então aquilo ali foi um bem motivador para mim. Foi motivador porque daí eu aluguei um prédio, eu acho que tinha 15, 16 metros quadrados, era apenas uma salinha, mas se eu fosse dizer assim, o que foi que me ajudou a crescer? Essa é a motivação de vencer, a motivação de que todos nós somos capazes, essa cadência que se tem, de todos os dias, tu tá focado naquilo que tu tem que fazer e não contar com a sorte. Eu acho que assim é o que de melhor resultado que tem.